Como muitos sabem, Fernando Pessoa escreveu sob muitos nomes, os chamados heterónimos. Um deles era Alberto Queiro, um poeta muito dedicado à natureza e à simplicidade. Uma simplicidade tão simples que às vezes é difícil de alcançar. Então este poema é sobre uma palavra-chave, e nós tantas vezes nos equivocamos pensando que quando estamos a usar uma determinada palavra, as outras pessoas dão-lhes o mesmo significado ou o mesmo sentido do que nós. E por isso peço-vos que ao ouvir este poema esqueçam tudo o que sabem sobre tudo e ouçam-no como se fosse pela primeira vez todas as palavras, como o próprio Alberto Queiro fazia com a natureza, com a sua simplicidade. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós, como as árvores são árvores e como os regatos são regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera e um rio aonde ir ter quando acabemos, e não nos dará mais nada, porque dar-nos mais seria tirar-nos mais. Regatos, árvores. Alberto Pimenta é um poeta muito picante. Aliás, até há um documentário sobre ele que se chama O Homem Picante. Ele gosta muito de provocar, de fazer pensar, e ele fez um poema que ele chama sobre o romantismo e que toca algumas palavras que são palavras que muita gente fala, só que ele gosta de dar um olhar diferente. O público dá grande valor às florestas e às virgens. A história resulta sempre se o autor puser uma virgem à entrada da floresta ou uma floresta à entrada da virgem, para depois apresentar a virgem no meio da floresta ou a floresta no meio da virgem. E finalmente mostrar a virgem à saída da floresta ou a floresta à saída da virgem. Os artistas mais ousados apresentam a floresta em cima da virgem ou a virgem em cima da floresta. O público verifica então que o universo possui tudo quanto é necessário para bastar-se a si mesmo. Angélica Freitas é uma poeta brasileira com uma vida muito preenchida e anda muito no estrangeiro a ler e a falar sobre a sua poesia também, e escreveu um poema chamado As Bruxas de Bruxelas. Eu lembro-me sempre das couves de Bruxelas. As Bruxas de Bruxelas terá provavelmente alguma coisa a ver com o que se passa em Bruxelas, como sabem é a Comissão Europeia, ou não. Fica ao vosso critério. Eu simplesmente gosto bastante deste poema, mas não posso deixar de imaginar segundos sentidos. As bruxas de Bruxelas batem panelas para espantar as baratas tontas que vivem nas pontas dos sapatos delas. As bruxas de Bruxelas batem panelas para espantar
as baratas tontas que vivem nas pontas dos sapatos delas, As bruxas de Bruxelas batem panelas para espantar as baratas tontas que vivem nas pontas dos sapatos delas, La la, lele, lili, la leli lolu, la leli lolu, la leli lolu. Mário Henrique Leiria foi um poeta surrealista e fez muitas coisas interessantes, nomeadamente os contos do Gin Tonic, que ficaram muito conhecidos, e tinha alguns poemas que abordavam a realidade de uma maneira diferente. Claro que era uma segunda maneira de olhar para a realidade, porque, na verdade, no tempo da ditadura, que foi quando ele viveu, não se podia dizer certas coisas. Mas também era verdade que havia muita gente que ficava à espera de que as coisas acontecessem e, portanto, nada mudava, ficava tudo na mesma, até que finalmente se deu o 25 de Abril. E este poema é um recado às pessoas que ficam à espera que as coisas aconteçam. Penso eu. Vocês me dirão. Uma néspera estava na cama deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha, uma néspera. E zás, comeu-a. Ao que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a esperar o que acontece. Chegou a velha e disse: olha, uma néspera. E zás, comeu-a. Um dia estava eu a pensar nesta minha vida de poeta, quando vejo um jogo de futebol e os comentadores começam a falar naqueles dinheiros enormes que eles ganham, sobretudo os mais conhecidos, claro. E fiquei a pensar que há campeonatos de futebol e há aquelas coisas todas à volta, mas não há campeonatos de poesia, mas se calhar ainda bem. Mas um dia eu pensei se houvesse uma coisa misturada, que fosse um campeonato que misturasse futebol e poesia, como é que seria esse jogo? E então fiz um poema chamado As Regras do Jogo, que seria esse jogo que mostrava as duas coisas. São precisas bolas e chuteiras e balizas e números e golas nas camisas e um treinador que diga era assim que eu fazia e não dar o dito por não dito, que o importante é ficar escrito e é preciso um apito e atacar com metáforas de cabeça quente ou fria e defender o ritmo e comemorar na padaria comendo madalenas e a marcar golos com fonemas e arrancar os versos da relva, dizer que a literatura é uma selva e chamar macacos ao árbitro, macaco, 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 caco, caco, e descascar poemas, expulsar os palavrões, os equisemas, e antes das derrotas, lamber as botas aos adversários e às respectivas companheiras. E antes das vitórias, contar histórias sem chuteiras, a saltar, a correr, a escrever, amores e amizades sem peneiras, fintar o coração e a carola, não borrar a fé, rimar com a bola, correr os erros ao pontapé, declamar uma jola, ao intervalo mamar umas estrofes, versejar até esganar os bofes e no fim não discursar vai para o cana em filha da fogo. Mas trocar tudo por miúdos, assobios, juízes fora de jogo, alegres e trombudos, insultos em versos espadaúdos, meter tudo na máquina da sinestesia e tranquilamente concluir como gente fina que a vida não é uma palavra ácida, é alcalina
e dará menos azia se for muito bem regada no campeonato da poesia. E era assim que eu fazia. Sofia de Melo Brainer Anderson, uma das mais conhecidas poetas portuguesas, viveu uma vida atribulada por ser no tempo da ditadura e tinha um marido que também era muito não alinhado com o sistema vigente e era uma pessoa que dizia as coisas de frente e, portanto, estava muitas vezes preso, às vezes não tinham dinheiro para dar de comer aos filhos, mas essa vida de coragem, essa vida de verdade tinha um preço e esse preço era ele ir parar à prisão muitas vezes. Então ela fez-lhe este poema dedicado ao seu marido sobre o tipo de vida que ele levava em comparação com outras pessoas que não tinham essa coragem. Porque os outros se mascaram, mas tu, não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu, não. Porque os outros são os túmulos caiados onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu, não. Porque os outros se compram e se vendem e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu, não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu, não. Tu, não. Tu, não. Tu, não. Tu, não. Sofia de Melo Brainer Anderson é uma das mais conhecidas poetas portuguesas. Viveu muito tempo da sua vida durante a ditadura e nessas condições difíceis que era viver perante aquele regime, ela fez muitas coisas muito belas, mas também algumas muito duras. E o que é estranho é que este poema chama um nome a um grande dirigente, ou dirigente maior do nosso governo nessa altura, mas como ela mudou o nome, o poema não foi censurado, que era uma coisa que acontecia muito na altura. Era quando as coisas não agradavam ao governo, ele simplesmente cortava e não se podia mostrar. Este eles não perceberam e passou na mesma. O velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e os seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. O velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. O velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos. José Carlos Aires dos Santos foi um fenómeno no seu tempo, era uma pessoa a quem não se podia ficar indiferente. Ele era muito intempestivo e escreveu muitas letras para canções, algumas ganharam o Festival da Canção no tempo em que isso era uma coisa muito importante. E este poema tem um nome muito engraçado porque se chama Retrato do Pronome Possessivo. E eu não sei se já alguma vez pararam para pensar quantos pronomes possessivos nós dizemos por dia. O meu, o carro, a tua dor de cabeça, a minha família, o teu curso. E um dia pensei nesta coisa de que tanta coisa que é meu, que é teu, que eu pensei que com tanta posse, tanta propriedade, um dia podemos enlouquecer. E essa versão foi a versão que eu usei
para recriar este poema do Ari dos Santos. Aliás, eu recriei juntamente com o Nuno Moura, nós temos um grupo chamado Copo, e esta versão que eu vou dizer a solo foi criada juntamente com ele. O meu é teu, o teu é meu, e o nosso é nosso quando posso. Dizer que um dente nos cresceu, roendo o mal até ao osso. O teu é nosso, o nosso é teu, o nosso é meu, o meu é nosso. E tudo o mais que aconteceu é uma amêndoa sem caroço. Dizem que sou, dizem que faço, que tenho braço e pescoço, que é da cabeça que desfaço, que é dos poemas que eu não ouço. O meu é teu, o teu é meu e nosso é nosso, quando posso, e sem o ver largar o fosso, e sem o ver largar o fosso. O meu é teu, o teu é meu e nosso é nosso, quando posso dizer que um dente nos cresceu, roendo o mal até o osso. O teu é nosso, nosso é teu, o nosso é meu, o meu é nosso, tudo mais que aconteceu é uma amêndoa sem caroço. Dizem que sou, dizem que faço, tenho braço e pescoço, que é da cabeça que desfaço, que é dos poemas que eu não ouço. O meu é teu, o teu é meu e nosso é nosso, quando posso, sem ver agora, fosse, sem ver agora, fosse. O meu é teu, o teu é meu e nosso é nosso, quando posso dizer que um dente nos cresceu, roendo o mal até o osso. O teu é nosso, nosso é teu, o nosso é meu, o meu é nosso, tudo mais que aconteceu, sem caroço, dizem que sou, dizem que faço, tenho braço e pescoço, que é dos poemas que faço, que é dos poemas que eu faço. O meu é teu, o teu é meu e nosso é nosso, quando posso, sem ver agora, fazer. O meu, teu, meu, nosso, quando posso dizer que eu até o osso, o teu, nosso, é teu, nosso, meu, onde eu que eu sou, tem que sou, tem que fazer, já sei, pescoço, que eu faço, que as coisas que eu não sou, o meu, teu, Angélica Freitas fez este poema muito interessante chamado Mulher de Vermelho. E lembra-nos que nem sempre nós temos a mesma visão que as outras pessoas e que cada pessoa interpreta o mundo à sua maneira. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu vestido e ela é uma mulher. Então, com base nesses factos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson, elementar. O que ela quer sou euzinho. Sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho. Que mais podia ser? Serge Gainsbourg é um escritor de canções francês, muito conhecido lá em França, claro, mas cá também, e fez um poema para uma canção que tinha como base a história de um senhor chamado Lord Chatterton, que viveu noutros tempos, numa altura em que a adolescência não contava para nada. E, na verdade, ele escreveu um livro de poemas que teve muito sucesso, mas como a adolescência não contava para nada, ele assinou com um pseudónimo. E depois quis continuar a sua vida a escrever e constituiu família e tudo, ainda muito novo, e não conseguiu. E então tentou dizer, não, mas eu sou o mesmo que escreveu aquele poema, mas nada resultava. Depois, entretanto, ele teve filhos e nada resultava, e ele acabou por se suicidar. E, portanto, é uma história trágica, é uma tragédia, mas como tantas vezes acontece, os humanos fazem tragicomédias, ou seja, põem a coisa do ponto de vista do riso, que é para suportar melhor a dor. Então, o Serge Gainsbourg escreveu este poema sobre pessoas que se suicidaram, ou que pessoas que não se suicidaram, mas podiam-se ter suicidado, ou pessoas que se não se suicidaram foi porque não quiseram, nem tem nada a ver com isso. Okay? E depois dele, o Seu Jorge, no Brasil, fez uma versão que adaptou, e eu ainda readaptei e recriei a versão do Seu Jorge para uma versão mais portuguesa. Então, como o poema se chama Chatterton, mas os franceses não sabem dizer Chatterton, dizem Chatterton, e o próprio Seu Jorge, sendo brasileiro, também não sabe dizer Chatterton, diz Chatterton, eu próprio vou dizer Chatterton. Chatterton suicidou. Kurt Cobain suicidou. Beethoven suicidou. Aristóteles enlouqueceu e eu
não vou nada bem, não vou nada bem, não vou nada bem. Chatterton, suicidou. Cléopatra, suicidou. Marilyn, suicidou. Freud, enlouqueceu. E eu não vou nada bem, não vou nada bem, não vou nada bem, eu não vou nada bem. Chatterton, suicidou. Camões, suicidou. Van Gogh, suicidou. Picasso, e eu, puta que pariu, não vou nada bem, não vou nada bem, não vou nada bem, não vou nada bem. Luís de Camões, nosso poeta maior, para além dos famosos Os Lusíadas, teve muita poesia lírica, que é a poesia que fala dos sentimentos. Aliás, diz que ele era um grande pinga-amor. E este poema é um poema de amor, mas tem uma particularidade porque fala de sinestesias e tem a ver um pouco com esta ideia de quando nós estamos apaixonados, só vemos aquilo à frente, passa outra coisa qualquer, mas nós relacionamos tudo com o objeto do nosso amor, só temos olhos, só está a dar aquilo. E então ele imaginou que alguém apaixonado, quando vê os olhos verdes, pronto, os olhos são verdes, ele vai logo imaginar outra coisa qualquer que seja verde, é igual aos olhos do meu coração. E, portanto, qualquer coisa é relacionada com o objeto do seu amor. Eu vou dizer este poema numa forma mais ou menos, entre aspas, normal, mas depois vou-lhe dar esta visão, que é esta visão de obsessão, da paixão do amor. Então, verdes são os campos da cor do limão e assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela e ovelhas que nela o vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gados que passeis com contentamento, o vosso mantimento não entendereis. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendas com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendas, de ervas vos mantendas, tananana, que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gatos que passeis com contentamento, vosso mantimento não entendereis, isso que comeis não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração. Tananana, 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 tananana.